O Diego, pela segunda partida consecutiva... Aliás, um cartão bobo do Jonas. Ele chutou uma bola em cima do já tinha estava parado. E no final do jogo, um cartão bobo do Diego, que ficou fora, que tirou o Diego do Fla-Flu da próxima quinta-feira. Que pode ser o encontro do líder com o vice-líder. E assim, é um desfalque sério, porque o Diego, como eu ia completar, para mim, pela segunda partida consecutiva, é o melhor em campo. Jogando bem o Diego, voltou. Acho que a não ida para a seleção, ficou fora até da lista dos 35, né? Parece que fez bem pro Diego, porque ele muita gente contestava. Eu sempre gostei do Diego, a sua liderança. Ele não estava jogando esse futebol que ele apresentou nesses 2 últimos jogos, comandando, organizando, chegando à frente, né? Jogando com uma raça, com uma vontade, com uma aplicação. E sem contar nos garotos, né, que estão fazendo a diferença. Vinícius Júnior, Paquetá. E o menino aí que vai embora. O Viseu. O Viseu, né? Foi contratado o Dourado, que é um bom jogador, mas não encaixou ainda no Flamengo. E o Viseu, que entra e é prata da casa. Tecnicamente, eu acho que até tem um pouquinho mais de qualidade do que o Dourado, está indo embora. Mas quando ele entrou, melhorou ali o ataque também do Flamengo. O Flamengo foi muito superior ao Corinthians. O Corinthians defendeu demais, né? Se preservou muito. Ficou muito preocupado em não levar o gol na sua característica. E só quando o Jadson sofreu a contusão e que entrou o Roger de atacante, recuou um pouquinho o Rodriguinho, deu uma melhorada no primeiro tempo, né? O Corinthians começou a agredir um pouco mais. E o Pedrinho, que eu não concordo muito com isso, tudo bem, tem lá... Pois esse é um ponto que eu quero tocar, que você vai colocar do Pedrinho. Que o Pedrinho não tem condições de jogar os 90 minutos. Quer dizer, o garoto é jovem. O garoto, pelo que a gente sabe, não tem nenhum problema físico, nem de fisiologia. Que história é essa que não dá conta de jogar 90 minutos? Sim, a gente tem que respeitar os profissionais que estão lá no Corinthians, né? Eu respeito muito, eu não sou médico, eu não sou fisiologista. Eu aprovo tudo isso que veio para o futebol, é muito importante, mas eu ainda gosto de ver dentro do campo o que o jogador está produzindo. O Pedrinho era novamente o melhor atacante do Corinthians no jogo, né? Se ele baixa um pouco o ritmo dele, se ele não aguenta os 90 minutos no mesmo ritmo, mas o que ele estava jogando estava melhor do que o Roger, estava melhor do que o Rodriguinho, estava melhor do que o Pet, o Matheus Vital. E aí ele sai do jogo e fica uma equipe previsível, porque ficou com o Matheus Vital, com o Rodriguinho e com o Marquinhos Gabriel, que entrou, que são jogadores com a mesma característica, são meias, não são jogadores de velocidade. Não dá aquele contra-ataque que o Corinthians tanto gosta de jogar. E aí facilitou ainda mais um Flamengo que estava melhor que o Corinthians. Eugênio Leal, o Flamengo jogou como sempre vem jogando. A gente deu esses números aí com relação à parte defensiva do Flamengo. Mas o Flamengo não é um time defensivo. Agora, o Corinthians não foi muito retranqueiro hoje, não, Eugênio? Teve um momento do jogo, como disse o Zinho na abertura do programa, na metade do primeiro tempo, que a posse de bola do Flamengo era de 82%. Sim, o Flamengo ele foi melhor no jogo em geral, mas houve um momento do primeiro tempo em que o Corinthians deu uma reagida, né? Voltou o segundo tempo... Quando o Jadson machucou. Acho que com o Jadson em campo ainda, tanto que ele é autor de um chute talvez o mais perigoso do Corinthians, que aliás é um escanteio e eles dão tiro de meta, né? O Diego toca na bola. Sim. Mas eu acho, do lado é muito difícil porque, primeiro, enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Flamengo completou hoje o 5º jogo no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro, 4ª vitória, apenas um empate que foi no Clássico com o Vasco. Esse time, e o Flamengo há alguns anos não estava conseguindo ter uma sequência no Maracanã, isso é importante. Esse time do Flamengo está aprendendo o que é ser Flamengo. O Zinho sabe muito bem o que é isso. Jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo ao lado dele. Cresce e está crescendo muito. O Flamengo ficou 3, 4 anos aí, jogando fora, jogando em Cariacica, jogando no Ninho do Urubu e tal, e não é a identidade do Flamengo. A média de público do Flamengo já é a melhor no Campeonato Brasileiro e é a melhor nos últimos anos. Sim, e aí o time está entendendo isso. Aliás, tem uma votação, o Flamengo fez um contrato com o Maracanã, né, para ter uma gestão que não dê prejuízo ao Flamengo, vai ser votada essa semana, se não me engano, no Conselho Deliberativo do Flamengo. Depois de adiado 2 vezes, né? Então é importante isso, porque o casamento está perfeito.
O casamento Flamengo-Maracanã é perfeito. Então o Corinthians entrou nisso. O Corinthians chega para enfrentar o Flamengo com a torcida eufórica, sabendo que nesse jogo era importante ela participar. E aí o Flamengo ganha na imposição psicológica sobre o Corinthians. E esse é o problema do Corinthians atual para mim. Tecnicamente e taticamente é o mesmo time. Não mudou muita coisa depois da saída do Carille. Mas o time dentro de campo perdeu força mental. Não é aquele Corinthians que se impõe diante do adversário como era até o Carille sair. Podia jogar mal uma partida ou outra, mas era um time que tinha o domínio do jogo mentalmente. Não estou dizendo que é culpa do Osmar Loss, porque ele acabou de assumir. É difícil um técnico que chegou agora, tem 3, 4 jogos, ter a força, conseguir transmitir isso para o time. O próprio Carille, no início, teve dificuldade. Foi interino, voltou a ser interino, voltou de novo. Até você pegar esse corpo é difícil. E eu acho que ele está com essa dificuldade de conseguir transmitir essa segurança para o time. Mas aí eu levanto a bola para você, Fábio Azevedo. O Osmar Loss assumiu tem 2 semanas. Em 2 semanas, esse time perdeu essa força mental e em 2 semanas, 4 jogos, 3 derrotas. Tá sentindo. O Corinthians está sentindo. E hoje, por exemplo, eu senti um lado direito da defesa muito fragilizado. O Mantuan vai ter pesadelos com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior partia para cima e passava de passagem. Mas ele estava sozinho também, hein? Mas aí falta o Osmar Loss. Deixar alguém ali, ou o Gabriel, ou o Michael, alguém ajudar na marcação. Porque aí ficou 1 contra 1 e o Vinícius Júnior passava de passagem, pedalava, ia, voltava e fazia o que queria por ali, fez dali uma avenida. É que o Vinícius Júnior não soube aproveitar melhor as oportunidades. Porque se ele entra na área para decidir, ele entra, ele dá uma ajeitada, ele tem que trazer para a direita, ele não entra para definir logo. Tem uma questão nisso, Fábio, desculpa te interromper, Theo, que eu fico vendo o jogo, e isso serve também para o Pedrinho. Será que não dá para, pelo menos de vez em quando, no jogo, inverter o lado do Vinícius Júnior para ele cair pela direita? Ele é destro, ele chega a um ponto no campo pela esquerda que ele não tem o pé canhoto, ele não consegue ir no fundo, ele tem que travar. Ele tem que ajeitar sempre. Hoje ele bateu 2 vezes. Hoje ele bateu 2 vezes para ajeitar e bater com a outra. O grande jogo do Vinícius Júnior no Flamengo contra o Emelec, ele fez 2 gols por onde? Pela direita. Pela direita. Pô, não é que fica o tempo inteiro, não. De vez em quando, inverte. Por exemplo, um gol que o Dourado perdeu hoje, no cruzamento do Everton Ribeiro, que é canhoto pela esquerda. Aí joga o canhoto pela direita, o destro pela esquerda, e eles não conseguem chegar, como é que o Fábio está colocando. E aí o Flamengo perde essa oportunidade, essa chance de ter um Vinícius Júnior que pode entrar numa diagonal forte ali, ou ir ao fundo, porque o Flamengo faz pouca jogada de fundo. Tem o Henrique Dourado, que não está atravessando uma boa fase, é verdade, mas ele tem que ser explorado no alto, não explorado da intermediária para ele brigar ali, botar cotovelo. Ele não está tendo essa oportunidade, porque o René não vai ao fundo, o Rodinei não vai ao fundo, aliás, os laterais não vão ao fundo, né? Ultimamente, no futebol brasileiro, da intermediária, eles já se livram dali e cruzam. Quem joga mais à frente, hoje o Everton Ribeiro na direita e o Vinícius Júnior na esquerda, poderiam fazer isso, só que não tem o pé daquele lado. Então, a gente tem que trazer para dentro, fazer uma jogada diferente. Agora, a destacar também a presença do menino, do Léo Duarte na zaga. Aliás, o Tuller contra o Atlético Mineiro tinha feito uma ótima atuação, foi para o banco que o titular voltou, que era o Rodolfo, que na verdade não é titular, é o primeiro reserva, já que Hever e Juan estão fora, mas como os meninos também, e de novo, mostrando que o Flamengo tem jogadores na base que poderiam ter sido utilizados já há mais tempo e não gastar dinheiro como gastaram. Vamos ver os números do jogo de hoje, da vitória do Flamengo, 1-0 em cima da equipe do Corinthians. Vamos lá, vamos aos números da partida então, para a gente continuar conversando. Olha a posse de bola aí, depois ela acabou ficando mais equilibrada, né? O Flamengo com 55%, finalizações, o Flamengo 18 vezes, finalizações certas apenas 4, um número pequeno. Passes certos, iguais os times. Lançamentos, o Flamengo na velocidade, 18 lançamentos, tivemos 8 escanteios do Flamengo e 7 do Corinthians. Desarmes certos, o Flamengo desarmando muito, talvez isso indica aí porque que não perde tanto, né? Praticamente o dobro, ó. 29 desarmes do Flamengo contra 15 do Corinthians. Faltas, mesmo desarmando muito, o Flamengo cometeu menos faltas, 14 contra 18. Cartões amarelos, tivemos 1 do Corinthians e 3 da equipe do Flamengo e não tivemos nenhuma expulsão no jogo. Com relação à equipe do Corinthians, o Corinthians neste ano, Zinho, já perdeu 12 vezes. O Corinthians perdeu mais do que 2017 inteiro, quando foram 10 derrotas. O Flamengo, neste momento, o Corinthians, neste momento, na classificação, é o 5º colocado com 15 pontos, está 5 pontos atrás do líder.
campeonato de pontos corridos. É. Vai ter de correr atrás. E é um time que perde mais. E outro dado do Corinthians, jogou fora hoje. Mas o Corinthians também é o ano que mais perdeu na sua casa na Arena Corinthians. Eu acho que o momento da saída do Carille, muita gente... Eu falei aqui, né, no programa que a saída do Carille seria difícil o Corinthians conquistar esse ano, né? Alguma coisa como o torcedor tá esperando. Aí muita gente falou, pô, não é possível, o time do Corinthians tá montado, tá armado. O que eu queria falar era o momento da saída dele. Eu acho que o menino, o Lois, ele tem competência, tem um estudo, tem muito tempo. Ele é jovem, mas tem 20 anos já de carreira na categoria de base. Fez toda uma passagem como auxiliar técnico. Mas eu acho que o Carille sair nesse momento, antes Copa do Mundo, como você falou, ele pegou o time com 10 dias, mas já fez aí 4 jogos. Então ele... Perdeu 3. Então já vem uma... E com a saída que não era para sair agora, poderia ter ficado até a parada da Copa, o Carille. Então vem uma cobrança. E os jogadores, por mais que eles já estivessem lá no Corinthians há algum tempo, o comandante era o Carille. Ele era um auxiliar técnico, tinha uma voz ali, mas não era ele o primeiro. Então há uma mudança nisso tudo. E quando o resultado negativo também vem... essa parte psicológica que você falou, aí é a hora do treinador. Saber mexer com o atleta, e o Carille estava conseguindo reverter situações difíceis que o elenco do Corinthians ele atravessava em alguns momentos do ano. Acho uma situação difícil para o Corinthians, alguns jogadores de fora por contusão, como o Romero, que faz falta, né? O próprio Cleison, também é um jogador que faz falta. Hoje machucou o Jadson. Então, tem um elenco já reduzido. Então, tem dificuldade sim. A pressão aumenta em cima do Lois. E, assim, é importante agora o grupo também, né? Saber passar por esse momento. Vai ter um clássico agora contra o Santos vindo de uma vitória. E não tem Jadson, provavelmente, ainda não há uma definição, mas o Jadson não deve jogar problema contra o muscular. Santos. Deve ficar fora, de repente, até a parada da Copa. Só mais um dado sobre o Flamengo. A gente estava falando muito do sistema defensivo. O Flamengo é uma das melhores defesas, né? Na frente só está o Grêmio e o Cruzeiro. Isso. Mas o Flamengo é o melhor ataque. É o melhor ataque. Com toda essa defesa, sem perder, sem tomar gol há muito tempo, é o melhor ataque do campeonato. O pessoal vai conversando com a gente, usando a hashtag AUFox Sports. O Edvan Thomas segue o líder. Ótimo jogo hoje. O Mário Santos. Flamengo, mais Maracanã, mais torcida, mais vitórias, igual a títulos em 2018.